Oi, pessoal, tudo bem? Alunos do nono A, B e C. Estou gravando essa videoaula como auxílio à oitava situação de aprendizagem, postada no Escolariza nesta semana. Eu espero que todos já tenham ingressado nesta aula, estejam participando dessa aula, tentando resolver as questões ali propostas. Quero destacar o fato de que muitos estão participando destas últimas situações de aprendizagem, estão realizando as atividades propostas, isso é muito bom. Quero estimular aqueles que ingressaram em outras situações de aprendizagem, mas não terminaram, que terminem. Dá tempo ainda, pessoal, nós temos um período aí para fechamento das notas e faltas do primeiro bimestre. Eu gostaria de considerar o trabalho de vocês, o esforço de vocês neste período. Então, façam as atividades de aprendizagem atuais, mas façam também as antigas, daqui a pouco vocês terão todas elas completas na plataforma Escolariza. Eu compartilharei a tela nesse momento, vou ficar nos cantos aí do seu celular ou do seu computador. Recomendo fortemente que quem usa celular use nessa posição, facilita para a leitura e acompanhamento do texto que será compartilhado. Vamos lá. Situação de aprendizagem número 8. O governo das oligarquias, 1894 a 1930. Nossa primeira parte, como de costume, é o ligando os pontos. É a relação entre o que nós vimos antes com o que nós estamos vendo agora. Nós vimos antes que foi proclamada a República do Brasil, houve o período chamado governo provisório e houve também a elaboração de uma nova Constituição para o país, mais precisamente em 1891. O que essa Constituição trouxe de novo para o país? Nós vamos relembrar alguns princípios aqui. Primeiro, o Brasil se tornou uma república federativa presidencialista. O que isso significa? Uma república é quando se elege os governantes para um período determinado de tempo. Uma república federalista é uma república que é composta por estados federados. Nós temos, por exemplo, a capital do Brasil, que fica em Brasília. O Brasil é o estado maior, mas há estados que são federados a ele, como, por exemplo, o estado de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, dentre outros. E presidencialista, porque este é o sistema de governo. Nosso sistema de governo é presidencialista, ou seja, há um presidente da República. Um segundo ponto que foi elaborado nessa Constituição, que foi definido, melhor dizendo, nessa Constituição, diz respeito ao voto. E o voto já se mostrou excludente logo de cara, ou seja, muita gente ficou de fora. E por que o voto era excludente? Por que o voto excluía as pessoas? Porque, vejam, apenas os homens maiores de 21 anos poderiam votar. Isso já deixava de fora, desde o começo, as mulheres. Mas tinha outras exclusões, outras excludências. Por exemplo, analfabetos não poderiam votar, mendigos não poderiam votar, soldados e religiosos sujeitos a ordens superiores não poderiam votar. É interessante pensar e pesquisar quantas pessoas eram alfabetizadas nesse período, em 1891. Quantas pessoas sabiam ler e escrever? O terceiro ponto que nós já vimos é que o voto era aberto, ou seja, as pessoas tinham que ir na sessão eleitoral e declarar abertamente, verbalmente, em quem estavam votando. Isso, além de ser constrangedor, ele facilitava o controle do voto por parte dos coronéis. Nós vamos ver mais tarde um pouquinho quem são. Um outro ponto dessa Constituição é que
aliás, deste período é que está, nesse período, os primeiros 2 presidentes do país foi chamado de governo da espada. Ele foi governado por 2 marechais, o Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. E, além disso, foi um período em que houve revoltas no Brasil, especialmente no período de Floriano Peixoto. Ele teve que agir com mão de ferro para sufocar estas revoltas. E nós não estudaremos nessa ocasião, mas oportunamente vamos retomar. O próximo período, portanto, o período de 1894 até 1930, é chamado de governo das oligarquias. Esse é um termo que vocês ouvirão por diversas vezes. Oligarquias. Mas o que é um governo oligárquico? É o governo de uma família ou de um grupo político de forma contínua e ininterrupta. Ou seja, quando nós observamos que num determinado município, um determinado estado, uma só família está governando de forma ininterrupta, um governo oligárquico. Quando nós observamos que representantes de uma única classe social se perpetuam no poder, há um governo oligárquico. O governo oligárquico é o governo de uma família ou de um só grupo, de forma contínua e ininterrupta. De 1894, por exemplo, até 1930, apenas presidentes ligados aos grandes cafeicultores é que exerceram o poder político no país, é que se tornaram presidentes do país. Então, era um governo oligárquico. Cronologia. Onde se situa o governo oligárquico no espaço e no tempo? Entre 1894 e 1930. Bom lembrar que nesse período vivia-se o ápice, o ponto mais alto do ciclo do café. O ouro brasileiro, valiosíssimo no mercado externo, até as proximidades da década de 30. Muito bem, mas se um só grupo permanecia no poder, as oligarquias agrárias, o que eles faziam para que outros grupos não assumissem o poder? O que eles faziam para que outros grupos não roubassem o poder que lhes pertencia? O que eles faziam para excluir essas pessoas de chegarem, por exemplo, a cargos de liderança política no país? Nós vamos observar aqui alguns mecanismos que eles usavam para permanecer no poder. O primeiro era o voto excludente. Falamos um pouquinho dele logo atrás. O que era o voto excludente? Era aquele que determinava que apenas homens maiores de 21 anos, alfabetizados, poderiam votar. E que estavam excluídas as mulheres, soldados, os padres, os analfabetos e mendigos. Ou seja, só aqui eles já limitavam muita gente de participar da vida política do país. Mas, além disso, existia o voto aberto. Também falamos agora há pouco sobre ele. O que era o voto aberto? O eleitor tinha que declarar perante a mesa receptora em quem ele estava votando. Agora, imagine a situação, o indivíduo votando, declarando o seu voto, e o coronel à porta, só escutando, para saber em quem o seu subordinado estava votando. Eu pergunto, havia liberdade? Havia democracia? Havia livre escolha nesse período? Fica claro que não. Um outro mecanismo de controle de votos era o coronelismo. Ele está ligado aos anteriores. Os grandes proprietários de terra, eles recebiam este título e era um braço, observe bem, um braço armado do Estado. Eles tinham como função ajudar a pacificar as rebeliões provinciais. E os soldados dos coronéis geralmente eram chamados de jagunços. O que eles faziam? Eles exerciam o controle econômico de tal forma que a maioria da população trabalhava para os coronéis, era dependente dos coronéis e votava em quem o coronel bem quisesse, bem desejasse. Por isso, o sistema de voto nesse período é chamado de voto de cabresto. Eu não sei quantos conhecem o que é um cabresto, mas cabresto é um instrumento que se coloca no animal para, através das rédeas, conduzi-lo na direção desejada. Então, os coronéis, de certa forma,
metaforicamente, colocavam um cabresto nas pessoas e conduziam as pessoas para onde eles queriam, né? Conduziam as pessoas para as escolhas eleitorais que eles desejavam. Então, eles votavam nos candidatos dos coronéis sem muita opção, sem muita liberdade em relação a isso. Ou podemos afirmar sem nenhuma opção, sem nenhuma liberdade. Mas, se eventualmente um candidato conseguisse ser eleito, um candidato em que não atendesse aos interesses da oligarquia, o que acontecia? Ele poderia não ser diplomado, ou seja, não davam posse a ele. Não só tomavam posse os que eram eleitos e que estavam de acordo com os interesses da oligarquia. E, além disso, havia a política dos governadores. Então, havia uma aliança entre os governadores e presidentes. Os governadores faziam um acordo entre si de apoiar um determinado candidato para presidente, e o presidente, uma vez eleito, ele apoiava candidatos indicados pelos governadores. Era um círculo vicioso, de tal forma que só eram eleitos as pessoas já pré-escolhidas. Era uma eleição com fichas marcadas. Mas, digamos que, mesmo assim, a eleição não saísse de acordo com o interesse dos grandes oligarcas, o que acontecia? Fraudes. Então, as fraudes são antigas no país e aconteciam sobejamente neste período. As urnas eram fraudadas, pessoas votavam mais de uma vez, analfabetos votavam e até mesmo pessoas votavam em lugar de pessoas mortas, ou seja, até os mortos eram eleitores nesse período. Bom, qual foi a primeira crise na República? A primeira crise econômica da República ela ocorreu no ano de 1898. Quem é que governava? Campos Salles. Qual a causa dessa crise? Dívida externa. Aí você se lembra. O que aconteceu quando foi proclamada a República? Marechal Deodoro assumiu todas as dívidas contraídas no período anterior. Pois é. Aí o que acontece? Essas dívidas vão crescendo. Novos empréstimos vão sendo feitos e a dívida externa do país vai se tornando cada vez maior. Olha, outro assunto que não é novo na história do Brasil, dívida externa. Já vem lá desde a época da monarquia, início da República, e chega até os nossos dias. Muito bem. A dívida externa, então, causou uma crise em 1898 sem precedentes. O que aconteceu para resolver a crise? Perceba bem, um novo empréstimo da Inglaterra foi feito, 10 bilhões de libras esterlinas. Aí eu faço um empréstimo para pagar outro. Grande vantagem. Cada vez eu vou me endividando, cada vez eu vou me complicando ainda mais. E qual foi a garantia que o Brasil deu que pagaria esses impostos? Hipoteca das taxas alfandegárias dos portos brasileiros. Veja bem, tudo quanto os portos brasileiros arrecadasse, se o Brasil não pagasse a dívida, seria tomado pela Inglaterra. Essa foi a garantia dada pelo país. A Inglaterra ela fez algumas exigências, baixar a inflação, diminuir os gastos públicos. E essa aqui é muito interessante, pessoal, restringir o crédito a empresas e aumentar os impostos. Por que a Inglaterra quis que se restringisse o crédito às empresas ou indústrias brasileiras? Para que elas quebrassem, para que elas falissem, para que não surgissem indústrias no país que tivessem condições de competir com as indústrias inglesas. Esta era a situação no nosso pobre país em 1898. Um país que enfrenta sua primeira crise causada pela sua dívida externa, que à época já era imensa. E um país que, por causa dessa dívida, não conseguia se desenvolver, se industrializar, promover o bem-estar do país e de todos os cidadãos. Espero que essa aula tenha ajudado vocês e que vocês possam, valendo-se dela, responder com mais facilidade as questões, mas, sobretudo, aprendendo um pouco mais sobre esse período da história do nosso país.